Vereador Rodrigo. Bom dia, nobres pares, cidadãos que nos acompanham. Peço a palavra, senhor presidente. Em especial a senhora Rosana, que saúda a presença na condição de convocada e não convidada, lamentavelmente. Peço a palavra, presidente. Visto que a senhora, de forma deliberada, fez questão de esvaziar nossa audiência pública, proibir servidores públicos de participarem. E eu queria começar perguntando para a senhora qual é a diferença, e quero saudar as servidoras da FAS que se fazem aqui presentes, muito bem-vindas sempre. Qual a diferença da presença de 5 servidoras hoje e na ocasião da nossa audiência pública? Saber qual que é essa diferença que aconteceu. Nós convidamos a senhora, muito esperada, até porque era o centro do debate, e sequer teve qualquer contato com essa Casa Legislativa, até para dizer que não viria. Mas a senhora fez questão de dialogar através da imprensa, e na manifestação no Jornal Pioneiro do dia 30, a senhora diz o seguinte: quando vem convite da Câmara, avaliamos que tem pessoas que estão aptas e pessoas que não estão aptas a participar. Então, eu queria perguntar para a senhora se nós temos cidadãos e cidadãs de segunda categoria. Cidadãos e cidadãs que não têm legitimidade para vir nesse parlamento debater. Se a senhora faz essa classificação. E, caso faça, já quero antecipar que me preocupa muito. A senhora fala que o governo, o prefeito, não teve nenhuma atitude de desumanização. Imagino que a senhora fazia algum paralelo com o prefeito Dória em São Paulo. Mas eu queria lhe perguntar, o que foi o episódio, dia 21 de janeiro de 2017, onde os indígenas foram agredidos pelo poder público municipal e havia uma operação em curso para higienizar o centro, e isso ficou público e notório, não havendo dúvida sobre isso que aconteceu. A senhora fala que houve um fortalecimento do Centro Pop. Eu queria entender objetivamente qual foi o incremento do Centro Pop. Houveram mais atendimentos, melhorou a estrutura, em número de profissionais. Então, a senhora trouxe aqui uma tese de que o serviço foi ampliado. Eu gostaria que a senhora trouxesse dados em relação a essa questão. Existe uma situação muito pontual e denunciada aqui na audiência pública de que existem pessoas em situação de rua que estão sendo agredidas por um que outro profissional da segurança. Nós não estamos generalizando, isso apareceu na audiência pública. E segundo o pedido de informações respondido, que foi de autoria do vereador Rafael Bueno e foi respondido pela FAS, existe aqui a informação de que quando há esses relatos, a presidência da FAS faz o devido encaminhamento aos órgãos de segurança. Eu queria ver com a senhora quantos encaminhamentos já foram feitos e se a senhora tem ciência de que essa situação está ocorrendo, principalmente com pessoas que trabalham com a reciclagem. E segundo nos foi trazido na audiência pública, essas pessoas estão sendo proibidas de transitar no perímetro urbano. Então, queria saber se chegou ao conhecimento da senhora essa questão e quais as providências que estão sendo tomadas. Quero reiterar aqui, a senhora diz o seguinte, fez um paralelo, que em outros municípios, as pessoas em situação de rua são mandadas embora para os seus municípios. É pago passagem. Nosso município também paga. Eu queria saber qual é a diferença do que outros municípios fazem, Caxias faz, porque a senhora deu a entender que nesses municípios as pessoas são obrigadas a voltar. E Caxias só dá se a pessoa pede. No meu entendimento é o mesmo procedimento, inclusive isso é uma diretriz do próprio SUAS, sem problema nenhum. Então, só para que não pairar uma ideia de que é um governo humano demais, que acolhe todo mundo e também não paga passagem para as pessoas voltarem para seus municípios. Até porque não tem nenhuma controvérsia em relação a essa política. E quero aqui, por fim, então, frisar e enfatizar, de uma forma democrática, respeitosa, de que a senhora, assim como o prefeito eleito, devem e sofrem fiscalização do parlamento, porque é assim que se constitui a política. Então, gostaria de lamentar, democraticamente, a postura da senhora de não dialogar com esse parlamento, vir a esse parlamento apenas na condição de convocada e sequer ter um servidor na FAS para responder um e-mail ou ligar aqui para a Câmara para dizer que não poderia vir.
né? E a senhora, manifestação na Rádio Caxias, ontem, disse que a Câmara não negocia datas. Então, eu acho que isso é uma questão de prioridade, até porque o convite foi enviado para a senhora com 7 dias de antecedência. Imagino que 7 dias é muito pouco, os compromissos são inúmeros e o parlamento não tem nenhuma importância. Então, sem mais, presidente, agradeço a oportunidade de espaço. Vereador Adiló. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pergunta que eu faço ao presidente da FAS é... Duas perguntas, na verdade. A primeira, ali na Duque de Caxias, onde tem aquele acolhimento do pessoal aí, pessoal de rua aí, a vizinhança tem reclamado, não pela presença deles ali, porque em algum lugar eles têm que ser acolhidos, mas pela falta de organização ali no entorno, os excessos que acontecem ali, talvez seja o caso da Guarda Municipal, ou alguém dá uma organizada que toma conta do passeio, barulho, etc. Nós não podemos imaginar que eles devam ser afastados da cidade para ser atendidos. Acho que o local até estaria bem. O que o pessoal cobra é a organização. E a outra pergunta que eu lhe faço, a gente vê esses moradores de rua, tem um grupo de voluntários em Caxias que cada vez cresce mais, que leva janta e café para eles. Eu pergunto, isso talvez não esteja agravando em vez de aliviar a situação, porque fica muito cômodo para essas pessoas pernoitarem embaixo de uma marquisa, ninguém quer estar no lugar deles, vamos deixar bem claro, né? Essa é uma situação desumana, mas acaba incentivando, porque eles recebem a janta à noite, o café da manhã. Não seria melhor concentrar esforços juntamente com essa ação da pastoral, que eu acho uma coisa muito bacana, muito digna, um local para dar um banho quente, um jantar e uma cama boa, em vez de estar levando uma refeição para esse pessoal embaixo de uma marquise. É um questionamento que eu lhe faço a visão da ótica da FAS. Obrigado. E eu falo em nome da bancada do PTB, vereador Tomé e vereador Cassina. Muito obrigado. Vereador Tuigo. Senhor presidente, minha saudação à diretora-presidente da FAS, Rosana Menegotto. Comparece a esta casa para falar de um tema tão delicado, que é a nossa população de rua, né, as pessoas que pernoitam muitas vezes em abrigos, marquises. Me deparei, vereador Rodrigo Beltrão, ontem pela manhã, inclusive com uma barraca ali no bairro Pio X, instalada sobre um passeio público, uma casinha de um cachorro ali, para tu ver que nós precisamos realmente tratar, Rosana, esse problema com extrema seriedade. Sei do envolvimento que a senhora tem com isso, né, com essa política pública que a FAS vem realizando já há bastante tempo, em tempos de chuva e frio. Nós sabemos que são muitos os motivos que levam a população de rua a estar nessa condição, questão do desemprego, do alcoolismo, da drogadição, desajustes nas famílias e tantos outros, mas nós temos um compromisso enquanto sociedade, enquanto administração pública, em sermos eficientes nestas medidas. Nós precisamos ter ações positivas, ações pontuais e abrangentes, né, provisórias no primeiro momento, mas que resolvam em definitivo isso. Nós tínhamos em administrações passadas um número muito pequeno de pessoas que pernoitavam nas vias, e a gente tem percebido que esse número tem se agravado, né, nos últimos anos, e nós precisamos trabalhar isso, organizar de forma melhor nessa rede de proteção social, enfim, as casas de passagem, os consultórios de rua. Mas devo fazer 2 elogios. O primeiro é o encaminhamento aos círculos de paz. Nós sabemos que o programa de justiça restaurativa, ele nasce através do Poder Judiciário, com agora desembargador Leoberto Branquer, que aplica isso agora também à população de rua, entendo uma maneira eficiente de nós começarmos a desatar esses nós, e também essa abordagem social através dos planos individual, né, de atendimento, esse plano social de vida que se quer dar a essa população que muitas vezes é marginalizada, sofre com a violência duplamente, e nós precisamos estar atentos e buscar as parcerias.
Eu queria dizer também que nós precisamos estreitar ainda mais os laços com a nossa diocese, com a hospedagem solidária. Nós percebemos um grande número de pessoas, de voluntários, que estão nesse trabalho, na sua segunda edição, principalmente na questão do alimento, na colocação, né, de roupa, das roupas das pessoas. Isso é muito importante. Agora, o questionamento que eu faço à senhora e também à equipe aqui é justamente no sentido de que nós precisamos estreitar os laços enquanto administração pública com a nossa comunidade, através das AMOBs, através das entidades, enfim, de setores, para não marginalizar ainda mais a nossa população de rua. Não é assistencialismo, vereadora Adiló, acredito que nós não temos que ir lá todo dia, ir lá dar um prato de comida, mas muitas vezes esta população, estas pessoas que estão lá querem apenas serem ouvidas, percebidas, elas precisam ter visibilidade. E nesse sentido, Rosana, nós precisamos construir, essa é a pergunta que eu faço, nós construir um programa mais abrangente, envolvendo a sociedade, para nós, de forma segura, ampla e rápida, diluirmos ao menor número possível. Eu sei que é uma tarefa que não é fácil, muitas pessoas precisam desse tratamento psicológico para abandonar as ruas, mas nós precisamos ter essa ferramenta, né, em cumplicidade com a nossa população, e nesse sentido nós precisamos fazer esse chamamento, principalmente mapear esses locais onde existe uma maior incidência de pessoas que estão ali ocupando o passeio público, ocupando a marquise, para que a gente possa ter, né, um atendimento mais eficial e definitivo. Sei que essa proposta é provisória pela FAS, mas nós temos que encontrar, como disse Vossa Senhoria, a melhor estratégia de uma política pública para resolver, para fazer o deslinde de maneira efetiva a toda essa comunidade que sofre, né, principalmente agora em tempos de frio, de chuva. Então nós queremos saber se a FAS, ela, através da sua gestão de parcerias, como Vossa Excelência disse aqui, tenha condições de fazer um projeto, um programa, né, mais abrangente com a sociedade caxiense, talvez partindo deste projeto embrionário, que já começa a ganhar resultados, que é a hospedagem solidária, mas nós temos, e repito, temos que ser mais rápidos e eficientes, porque são pessoas que estão ali, né, muitas vezes de maneira involuntária, sofrendo. De resto, lhe cumprimento. Muito obrigado. Vereadora Paula Iores. Bem, bom dia, Rosana. Seja bem-vinda. Eu queria fazer 3 comentários, né, 2 perguntas e um comentário bem pontuais. Em relação ao como tu bem destacaste, essa questão da saúde, né? Porque do diagnóstico, 90% são casos de saúde. Então, a pergunta é como está a nossa disponibilidade de leitos para acolhimento dessas pessoas. Porque se 90% tem problema de saúde, nós precisamos, dentro de uma transversalidade, né, a resolver isso. Então, qual é a disponibilidade nesse sentido? Até porque já veio para essa casa comentários nesse sentido dessa falta de acolhimento para pessoal usuário de droga e tal. A outra questão é em relação a... tu falaste, né, do incremento de 16 milhões na FAS, que é importante. Em quais os serviços? É a minha curiosidade. Tá? Então, essas seriam as 2 perguntas. O comentário é que, numa ocasião, um rapaz, que volta e meia ele aparece ali pelo gabinete, acredito que não seja só no nosso, ele tem um cheiro de álcool. A gente vê que ele é um usuário de drogas. E ele chegou ali e disse para as gurias, eu quero me internar. E nós, opa. E elas começaram a ligar, nós não sabíamos bem para quem ligar, que ele queria se internar. E aonde a gente fez contato, as pessoas perguntavam se ele tinha cartão do SUS. Entende? Então, assim, será que precisa do cartão do SUS para a gente conseguir internar esse rapaz, né, que quer se internar? Então, pode ser dificuldade nossa de saber a quem contatar, mas eu senti assim como uma dificuldade. Ele estava querendo se internar, né? Que bom,
mas assim, ele tem cartão do SUS, então saber como isso funciona. E até acrescento a pergunta, num caso desses, para quem nós temos que ligar? Né? Porque eu acho que esse trabalho tem que ser conjunto, né? Nós estamos aqui para isso, trabalhar juntos. No mais, assim, elogiar o aspecto do diagnóstico, porque aí esse projeto que o vereador Toigo fala é importante, né? A partir de um diagnóstico, questão dos círculos também, e sem dúvida, quanto mais protagonismo a gente puder dar para essas pessoas, porque a gente não tem ideia de que seja para sempre, né, Rosana, essa situação. Obrigada. Vereadora Gladys Frisso. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, a quem nos assiste através do canal 16, TV Câmara, as redes sociais, as aqui presentes, eu também queria dar as boas-vindas, então, à presidente da FAS, senhora Rosana Menegoto. Bem, eu fui já contemplada com algumas perguntas. Eu gostaria, em nome da bancada do MDB, o vereador Edson, o vereador Felipe e o vereador Paulo Périco, eu tenho uma curiosidade, uma dúvida, dessas pessoas que ficam nas sinaleiras, são cadeirantes, ficam limpando os vidros, isso também incomoda muito. A gente, às vezes, para na sinaleira, é 10 horas da noite, essas pessoas estão aí, a gente não sabe nem se vai ser assaltado ou não, né? Então, vai abrir o vidro para dar um dinheiro, uma coisa para ajudar, a gente não sabe o que fazer. Tem algum acolhimento, tem alguma fiscalização, de que forma a gente pode colaborar? Eles ficam em frente aos hospitais, eu observei, inclusive essa semana, a pessoa toda machucada, dizia que não era usuário de droga nem de álcool, mas que precisava se alimentar. Então, ficar pedindo um dinheiro. Não sei de que forma a gente pode contribuir com isso, senhora presidente. Obrigada. Vereador Fiuza. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, cumprimentar a presidente Rosana e a toda a sua equipe da FAS e também a todos que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara. Dizer da importância que tem, presidente, o trabalho que a FAS realiza, porque nós, quando falamos de pessoas de vulnerabilidade social, quando nós falamos de pessoas moradoras de rua, nós estamos falando de seres humanos, que por conta da vida, infelizmente, não escolheram estar onde estão e que, independentemente da dificuldade que o poder público nacional, estadual e, infelizmente, também municipal, não acaba tendo braço para realizar de uma forma plena e na totalidade os serviços a todas essas pessoas. Mas o poder público em Caxias do Sul, e até uma das perguntas que eu quero fazer à senhora, de quantos milhões foram aportados na nossa Fundação de Assistência Social para esse ano de 2019, para implementar mais serviços por conta do diagnóstico que a senhora, através da sua equipe, fizeram por conta da demanda que, infelizmente, tem aumentado em nossa cidade, porque o desemprego aumentou, a dificuldade aumentou, infelizmente, a vulnerabilidade também dessas pessoas irá aumentar. E por conta desta pesquisa, deste trabalho de campo que vocês têm feito, a senhora, então, viu a necessidade de implementar mais recursos para que os serviços pudessem ser feitos da melhor forma possível. Nós precisamos também compreender e entender o quanto, infelizmente, e felizmente, melhor dizendo, quanto felizmente, as nossas entidades, independente do crédulo religioso, independente de qual for o segmento, têm colaborado com o poder público para dar uma assistência também a essas pessoas de rua e a moradores de rua, no objetivo de poder também tentar sanar aquela situação que a pessoa vive em relação ao alimento. Muitas das vezes,
ela não tem um alimento devido em todos os horários, o café da manhã, o almoço, a janta, e essas instituições vêm fazendo um serviço voluntário à nossa sociedade, dando ali uma janta, dando ali peça de roupa, agora chegando o inverno. Então, é extremamente importante a soma de todos os esforços da nossa sociedade, colaborando com os nossos moradores de Caxias do Sul, para estas pessoas vulneráveis, para que elas não venham sofrer da forma que estão sofrendo. Então, mais uma vez, parabéns à Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul e a toda a sua equipe, e tenho certeza que as senhoras, juntamente com a sua equipe, está trabalhando para fazer com que a nossa sociedade vulnerável pode ser melhor atendida. Muito obrigado. Vereador Rafael Bueno. Se puder falar sentado, senhor presidente, se o senhor autorizar. Bom, primeiro, bom dia à nossa diretora da FAS, que está aqui presente, porque se omitiu na primeira vez de estar presente na audiência pública e teve que ser convocada para participar desse interrogatório aqui dos vereadores, né? Quero fazer uma saudação a todos os servidores e servidoras que também não puderam estar presentes, mas que estão acompanhando e acompanharão depois através das redes sociais da imprensa, porque são servidores, vereador Beltrão, comprometidos, que estão lá na rua, trabalhando embaixo de chuva, de sol, na madrugada, correndo riscos, né? Desde a Guarda Municipal, os servidores da saúde, da assistência social, que estão sempre empenhados. Diretora, quando a senhora falou, deu dados da Alemanha, Farroupilha, Gramado, eu não estou falando de outros países nem de outros municípios, eu estou falando de Caxias do Sul, e é o município que a senhora administra na questão da assistência social. E a senhora deve ter lido o plano de governo do prefeito Daniel Guerra, que foi protocolado no cartório eleitoral, no que tange a assistência social. Eu espero que a senhora tenha lido. Se a senhora não tivesse acesso, ou não teve ainda, eu posso lhe fornecer. E eu me interessei por esse tema sobre assistência social, porque até então sempre teve seus problemas. A bancada do PT, na gestão do governo Alceu, protocolou e fez uma audiência pública, onde a FAS esteve presente, para parar algumas arestas ainda que faltavam. Mas aí nós recebemos denúncias que faltavam sabonetes, escova de dente, pasta de dentes, que eles tinham que dividir sabonete e botar de volta no final do banho. E eu e o vereador Renato Oliveira visitamos os albergues de Caxias do Sul e constatamos essa realidade. A partir de então, comecei a fazer uma série de denúncias verdadeiras aqui da tribuna que estavam ocorrendo no nosso município de Caxias do Sul. Eu faço alguns questionamentos e espero que a senhora, se possível, respondê-los. Primeiro, só um minutinho, presidente. Quando eu estou falando, eu peço que as servidoras aqui da FAS, que a maioria é FG aqui, que se comportem e esperem eu falar. Não, o senhor não se preocupe com a plateia. Bom, segue viagem. Na administração anterior, diretora, foi criada através de um decreto a Casa Cole Caxias, que teve o apoio e auxílio da Fundação da Caixa Econômica Federal. Esse serviço abrigava 40 moradores de rua, na modalidade de albergue, com funcionamento o ano todo, e era muito importante, principalmente no inverno. Esse serviço foi fechado por essa gestão, pelas suas mãos foi fechado esse serviço, alegando que seria reaberto com uma melhor estrutura. Esse fechamento criou estranheza, pois então o vereador Daniel Guerra, na época, sempre cobrou melhorias no atendimento à população de rua. O motivo do fechamento de um serviço tão importante para a população, qual foi o motivo principal? Por que esse serviço não foi reaberto com melhorias como prometido pela senhora? Qual o destino dado a todos os materiais que estavam nessa casa do Acoli Caxias? Outro motivo gravíssimo, a qual a vereadora Gladys levantou. Há anos não víamos crianças em situação de mendicância em nosso município, ou seja, crianças mendigas nas sinaleiras. E hoje, que vivem no centro da nossa cidade, principalmente mães com suas crianças indígenas. Como a senhora explica o considerável aumento da população em situação de rua em Caxias do Sul, principalmente as crianças com as suas mães? Quais são as medidas efetivas para proteger essas crianças? Outra, diretora, na área da assistência social, o município sempre procurou responder às suas responsabilidades enquanto gestor e executor dessa política. O que estamos presenciando desde o ano passado é que a Igreja Católica, como disse o vereador Toigo, está assumindo gradativamente o papel do poder público nessa área. A hospedagem solidária é um exemplo dessa desresponsabilização do papel do Estado. Como a senhora explica essa saída da cena do município, dando espaço à caridade da igreja?
Essa é a orientação dos técnicos servidores da Fundação de Assistência Social? Seus técnicos lhe aconselham a jogar responsabilidade para a Igreja Católica? Outra questão. Quais são as oportunidades criadas para a população em situação de rua para que possa superar essa vulnerabilidade? Porque a senhora afirmou que eles fazem uma assembleia, enfim. Mas moradores de rua, no Centro Pop Rua, eles não têm um protocolo, né, que possa dar um pronto atendimento para eles cada procura. Eu lhe pergunto, desde quando o morador de rua tem organização para ser atendido com horário pré-determinado pela própria FAS? Outro questionamento, presidente. Na audiência pública que não teve a participação da representante da FAS, nem de um da FAS, o morador de rua denunciou graves agressões por parte da segurança pública. A senhora falou sobre segurança pública. Segundo informações dos moradores de rua, que chegam muito machucados no Centro Pop, esses fatos vêm sendo denunciados nesse serviço. Sabemos que os serviços de saúde, ao receberem essas vítimas de espancamento, devem informar a vigilância epidemiológica, que conta com o sistema de agravos, o SINAM. Para concluir, senhor presidente, a FAS tem conhecimento desses casos? Quantos são? Que providências a FAS toma em relação a essas graves denúncias? Esses dados foram buscados junto à vigilância epidemiológica para juntos buscar alternativas de proteção a essa população? E outra, a questão do CRAS e do CREAS estão no limite de sua capacidade de atendimento. Portanto, conclui-se que esses serviços estão em número abaixo do que é necessário para atendimento dessa população. A fila de espera para atendimento nesses serviços, quando serão abertos novos CREAS e CRAS nas áreas mais vulneráveis da cidade, a fim de evitar a superlotação constatada na alta complexidade? Uma fala levantada pela vereadora Paula Iores. Obrigado, presidente. Vereadora Tatiane Friso. Senhor presidente, cumprimentar aqui a nossa presidente, Rosana. Que bom que você está conosco para esclarecer as dúvidas. E também a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, que trabalham, né, com esta população de vulnerabilidade. Eu tenho algumas dúvidas com relação a se existe algum plano de ação neste período do inverno. Acho que todos os vereadores devem lembrar de uma noite fatídica em que acabou, né, vindo a óbito um morador de rua em frente a um banco. Isso foi capa de jornal, então a gente vê que no inverno as situações elas se tornam muito mais complexas e precisam de um olhar muito humanizado, né? E até mesmo talvez de ampliar o número de vagas de acolhimento ou propor parcerias para que essa população não fique desassistida e que a gente não venha a ter mais óbitos nessa situação. E a minha outra dúvida também é com relação a vagas de emprego, se existe algum trabalho que é feito com esta população para tentar reinserção dentro do mercado de trabalho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Peço a palavra. Vereador Kiko. Senhor presidente, presidente Rosana, sempre fui bem atendido quando fui lá na FAS. Hoje faz muito tempo que não procuro, mas a minha assessoria, quando vai lá, é bem atendida. Não posso aqui lhe agradecer a sua presença, que a senhora foi convocada, né? Então não posso também ficar aqui fazendo essa fala de agradecendo a sua presença, que foi uma convocação. Mas retorno a dizer que sempre fui bem atendido. A minha preocupação é simplesmente duas, que já foi comentado por alguns vereadores. Quanto a essas pessoas de rua, há algum trabalho junto às famílias? Porque simplesmente todos eles têm família, né? É mais fácil, às vezes, reintegrar a família, tem que ver o que está acontecendo. E também, como a vereadora falou antes ali, a Gladys, a questão das sinaleiras. Há uma preocupação que a gente toda sinaleira que tem várias pessoas, a gente não sabe que tipo de gente que está ali, o que de fato mesmo eles querem. Já aconteceu outro dia, inclusive um assalto, alguma coisa, numa pessoa que estava na sinaleira. Então, qual é a atividade, o que a FAS está fazendo, pretende fazer quanto a essas questões? Seriam essas duas indagações que eu teria. Peço a palavra, senhor presidente. Obrigado. Vereador Renato Nunes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, cumprimentando a nossa presidente da FAS, a senhora Rosana, demais servidoras que aqui se fazem presentes. Eu gostaria de fazer uma pergunta... Peço a palavra, senhor presidente. Minha presidente. A respeito dos atendimentos compulsórios. Como existe aqui em Caxias aquele tipo de atendimento em que a pessoa ela não quer ser atendida, ela não quer sair das ruas, daquela situação de rua. Tá?
o que a senhora poderia dizer nesse sentido, né? Porque nós sabemos que na Constituição Federal, principalmente no seu artigo 5º, seu inciso 34º, por exemplo, diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No mesmo artigo 5º, inciso 15º, diz o seguinte: o direito fala a respeito do direito de ir e vir das pessoas. Tá? Então, me tratando a respeito dessa questão, do atendimento compulsório. Por que eu faço essa pergunta, nobres pares? Tem várias pessoas que eu mesmo, enquanto vereador, a gente tentou ajudar de todas as formas possíveis. Tipo, pegar a pessoa, levar para dar um banho, conseguir roupa para a pessoa, dar alimento para a pessoa, levar a pessoa a determinados lugares para fazer o documento, fazer a carteirinha do SUS, enfim, fazer todos os encaminhamentos possíveis. E aí aquela pessoa, a princípio, né, coitada dessas pessoas, eu penso assim, né, eu fico com pena, fico triste. A princípio ela diz assim: eu quero me tratar, eu quero sair das ruas, eu quero mudar de vida. Mas aí a gente vai, faz de tudo possível para aquela pessoa e ela volta. Ela volta. E dali a pouco a gente vai e encontra aquela pessoa novamente nas ruas, numa sinaleira. E outra coisa, falando em sinaleira, tem gente aí, ó, que não é tão pobrezinho, não. Tem gente aí que ganha no mínimo 200, 300 reais por dia, se deixar na sinaleira, de R$1, de R$1, de R$5, R$10, tá? Eu sei de casos aí de pessoas que tu olha assim, dá uma peninha, sujeito, né, aparentemente em situação de rua, mas ele tem uma meta. Enquanto ele não conseguir 200, 300 reais, ele não volta para casa. E ele tem onde ficar. E eu percebo também, a nossa presidente falou bem, fez aquela explanação inicial, tem muitas pessoas que transitam, né? Elas não são da cidade, elas vêm, pode ver que elas vão mudando. Tem pessoas, por exemplo, tinha um sujeito ali, acho que barbudão, tipo eu também, ficava ali na Júlio, nunca mais vi. Tem várias pessoas assim. Várias pessoas assim, né? Até tem gente que me confunde com ele, acha que eu sou meio parente. E sou mesmo, irmão em Cristo. Tá? Então, eu queria fazer essa pergunta. E outra coisa foi falado aqui, vereador Rafael Bueno, se não me falha a memória. O senhor falou o seguinte, não sei se foi o senhor, desculpa se não foi o senhor, se foi o vereador Rodrigo, eu já não lembro mais. Vocês querem atribuir à Igreja Católica para fazer aquilo que era para o Estado fazer? Eu não sei, eu ouvi essa fala aqui. Foi o senhor? Veja bem, não é aqui fazendo média, mas o que a Igreja Católica faz de trabalho social, e as igrejas evangélicas e outras religiões, dá de 1000 a 0 no Estado. O Estado nunca vai chegar onde essas entidades religiosas chegam. Tá? Então, isso aí sem comparação. Isso aí não é atribuir à Igreja Católica um trabalho que ela fez desde que a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, desde que surgiram a Igreja Evangélica, sempre fez trabalho social. Tá? Então, isso aí, sem comparação. Isso aí nós não vamos atribuir uma coisa porque os cristãos e outros religiosos são mestres de fazer trabalho social. Tá? Chegam aonde o Estado não chega. Chegam aonde o poder público não chega. Tá? Então, isso aí não é atribuir, porque é uma coisa que já fazem desde o início das suas fundações. Então, gostaria, minha presidente, se possível, no momento oportuno, a senhora falar sobre isso, a questão do atendimento compulsório, porque a gente não pode obrigar, a pessoa não quer, não quer. Tu vai ali, tu dá comida, tu dá roupa, tu tira a pessoa ali, quando é no outro dia ela está ali de novo, tu vai fazer o quê? Tu vai obrigar as pessoas? Então, se a senhora puder falar alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado. Vereador Bandeira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos aqui que estão no plenário, os funcionários da FAS, a nossa diretora-presidente, Rosana Menegoto, bem-vinda aqui nossa Câmara de Vereadores. E eu ia dizer aqui, já foi contemplado
aqui para os meus colegas vereadores, sobre essa pergunta também, do que a gente deve fazer. Tantas coisas a gente tem que fazer, para os colegas vereadores. Quando se fala nesse sentido dos mais vulneráveis, das pessoas que precisam, aqui na cidade de Caxias do Sul. E vejo também que há muito tempo atrás, deixar bem claro também, que esses problemas vêm ocorrendo. Muitas vezes não é fácil, que nem foi falado, de puxar uma pessoa, a gente quer dar uma atenção a ela, muitas vezes a FAS, ao morador lá do distrito, lá do bairro, e muitas vezes, por sua vez, ele não quer ficar lá preso, ele quer, né, estar solto. E muitas vezes complicando, atrapalhando assim lá a sociedade, lá o distrito, lá o bairro. Então, nesse sentido, acho que tem que haver um trabalho também de segurança nesse sentido, porque muitas vezes o cara tem problemas, mas por trás ele está mal intencionado também. Já tem, nós temos registros em Santa Lúcia do Piaí, nós temos pessoas lá em Santa Lúcia do Piaí com problema assim. Que já foi a segurança, assim, lá, a brigada, a guarda municipal, já chegou nele, já foi tentado levar ele para a fase e tal, e ele não quer. Mas é uma pessoa, podemos dizer assim, daqui a pouco lá atrás, lá no fundão, perigosa. Até que ele vai fazendo essas coisinhas leves, né, esses registros leves, tudo bem. E agora, depois que uma pessoa dessa se incomodar e ir mais além, ou matar uma pessoa. Então, é isso que eu digo, esse trabalho também que tem que ser, fazer esse trabalho demais assim, como é que se diz, junto com a segurança, assim, que daqui a pouco, para não vir causar lá na frente um desastre, podemos assim dizer, de uma pessoa dessa. Mas quero agradecer aqui mais uma vez a nossa Rosana, gostei da sua explanação, inclusive do trabalho que vem sendo feito, que você colocou aí. Eu acho que, como foi convocado aqui pelo vereador Beltrão, se no dia tivesse vindo, Rosana, não tinha tanto transtorno e acho que ia ser bem-vindo e nós tinha ficado contemplado até, né? Porque você explicou bem, né? Não é isso que eu quero dizer, que você fez a sua explanação, a gente ficou contemplado com as indicações que você fez aí, tranquilo. Então, dizer que nós estamos à disposição, esse vereador está à disposição. Eu acho que a população, seja do interior, seja da nossa cidade de Caxias do Sul, tem que também estar junto, chegar mais na fase, acompanhar assim, junto, seja lá o presidente de bairro, seja lá seja o padre, seja lá o vereador, seja o fulano, ciclano, eu acho que é isso aí. Chegar até a fase, até a presidente, nós precisamos acolher essa pessoa. Seja o Pedro, o Paulo, nós temos que fazer, nós temos que se unir junto para esse trabalho se concretizar lá na frente. Eu acho que é importante que se diga isso, porque muitas vezes não ainda só tem um cara lá andando lá, está fazendo isso a gente não volta atrás, senhor presidente. Então nós temos que ajudar assim, se reunir e ir até a fase cobrar. Aí nós lá na frente, presidente Rosana Menegoto, lá na frente sim a gente pode cobrar a presidente se não fazer algo, se não acolher essa pessoa por uma razão, lá sim nós podemos cobrar até mais pesado da presidente da FAS. E caso contrário, a gente não pode, muitas vezes fica assim, você fez, a moradora não levou, eu não levei, não posso cobrar também. Então nós temos que se juntar assim junto e cobrar mais pesado, que lá na frente nós podemos assim parabenizar o trabalho da FAS e a população, seja lá no interior e do nosso bairro, fique contemplado. Era isso, meu muito obrigado. Vereadora Denise. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a presidente da FAS e aqui também todas as servidoras que estão aqui acompanhando. Eu tenho algumas dúvidas, né? A gente acompanha há algum tempo e sabe que tem a ver alguns problemas que são já rotineiros da questão das pessoas em situação de rua. Eu queria saber como têm sido feitos os atendimentos aos caídos, né? A gente sabe que quando encontrava alguém caído na rua,
seja o motivo que fosse, tinha sempre um conflito de quem leva para onde, se vai para o posto de saúde, se vai para o postão, para onde vai. Então, como tem sido feito essa rotina, esse encaminhamento? A gente sabe que há tempos atrás tinha um empurra-empurra de que ninguém sabia para onde, quem tratava, quem cuidava. Se era a guarda, se era a saúde. Eu também gostaria de saber como tem sido a relação do consultório de rua com as equipes da FAS, né, se isso está harmonizado. A gente sabe também que, em outros momentos, havia divergência entre os encaminhamentos. Também, a senhora falou sobre a questão da habitação como sendo um problema, né, bastante importante para essa população. Também, em um outro momento, se pensava numa política de criar repúblicas. Não sei se isso ainda passa por um planejamento ou você só tem pensado na questão do auxílio moradia, de rever os critérios. Sobre a questão do diagnóstico, né? Qual é o número de pessoas em situação de rua que hoje vocês têm relacionados pelo atendimento ao serviço? Os locais onde essas pessoas estão, o perfil, homem e mulher, e o tempo de permanência na rua. Vocês têm isso já diagnosticado? E o que me preocupa bastante é a questão da violência, né, que já foi trazido aqui pelo vereador Rodrigo Beltrão, sobre as denúncias que a comissão tem recebido. Como isso tem sido atendido pela FAS? Se tem uma rede de atenção, a senhora falou aqui no comitê intersetorial, se os setores de segurança participam, qual é o envolvimento, porque o relato é de excessos por parte de profissionais na área de segurança, e isso tem preocupado bastante. Porque, se é um serviço que deveria proteger todas as pessoas, como isso tem sido feito de um modo muito a desejar, especialmente para uma população que deveria e precisaria de uma maior proteção. E aí chama a atenção que, no pedido de informações que o vereador Rafael protocolou no início desse ano, que a gente recebeu a resposta, apresenta aqui, tem uma pergunta que fala sobre quantos moradores de rua vieram a óbito desde o começo do ano de 2018. E aqui são apresentados 24 pessoas, né? E desses 24, 14 são de forma violenta. Então, a gente sabe que a gente vive num momento de intolerância, e a gente gostaria de saber como a FAS tem visto esse diagnóstico, considerando que também vários são jovens, né? E são pessoas que estão perdendo a vida, né? Claro que a morte natural também pode ser uma morte natural de frio, pode ser, né, tem várias, ou de doenças que são, inclusive, vindas da situação de rua. Então, a gente perdeu 24 pessoas praticamente em um ano, né, em situação de rua. Então, como que a gente pode trabalhar para diminuir e proteger realmente quem mais precisa? É isso, obrigada. Vereador Alberto Meneguzzi. Senhor presidente, eu quero primeiro questionar um pouquinho essa convocação, porque foi mudada a lei orgânica, foi feita uma sugestão de alteração da lei orgânica. Nós já tivemos em outros momentos aqui, antes da mudança da lei orgânica, os secretários que vieram aqui 7 da manhã, eles estabeleceram o horário. Eu acho que a sugestão do vereador Beltrão foi muito produtiva em relação a gente fazer convocação de secretários, que vêm dentro de uma sessão. Agora, essa convocação, talvez a gente tenha que fazer uma regulação dela, porque assim não pode servir para palco eleitoral. A gente tinha que se ater no assunto específico. O assunto específico é uma audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos, no qual o vereador Rodrigo Beltrão é o presidente, e sobre um assunto específico. O assunto específico era morador de rua ou em situação de rua. E, como não há uma regulação disso, a diretora, e entenda isso, Rosana, como uma questão, estou te tratando como alguém revestido do cargo público, não é uma questão pessoal. Como a diretora não explicou na sua explanação inicial aqui por que é que não veio, por que se recebeu realmente o convite, em que prazo, então a gente ficou aqui fazendo ilações e uma consulta, nós estamos fazendo consultas aqui sobre vários assuntos, e eu não tive ainda a resposta da diretora sobre por que não veio nessa audiência pública, por que é que não enviou um representante, se foi feito o convite ou não foi feito o convite, qual foi o erro aí, se foi um erro de comunicação da casa em relação à FAS, ou se foi um erro da FAS,
Então, talvez a gente tenha que repensar, inclusive, regular essa convocação, porque, caso contrário, nós não vamos ficar no assunto específico, não há uma pergunta específica, há um requerimento genérico, qualquer pessoa que vier aqui vai falar genericamente, e nós vamos fazer consultas com os secretários a respeito dos assuntos genéricos. Então, a minha pergunta inicial é por que a senhora não veio, se houve um erro de comunicação por parte da Câmara em relação à FAS, se algum servidor foi proibido de vir aqui, se houvesse outra reunião a respeito desse assunto, com o mesmo prazo de convocação, se a senhora viria ou não, e se a senhora mandaria representante, e se não veio porque não quis, não achei isso um erro, já que o seu salário é de R$13 mil, R$14 mil, porque, assim, olha, eu participo de comissões, de várias comissões, e sei do posicionamento de cada um dos vereadores. Sei do posicionamento do vereador Rodrigo, sei da vereadora Denise, sei do posicionamento ideológico de cada um dos vereadores. Eu nunca vi, em 2 anos e 5 meses, algum vereador, mesmo que tivesse um posicionamento ideológico diferente do governo, ser deselegante, ser mal educado em alguma audiência pública aqui. Inclusive os vereadores, como presidente, o vereador Rodrigo Beltrão já presidiu aqui audiências muito mais difíceis e muito mais polêmicas do que essa audiência pública de moradores em situação de rua, moradores de rua, e sempre manteve o controle e sempre manteve a garantia de quem vem aqui, mesmo que tenha uma posição diferente da plateia, fosse respeitado. Então, eu disse isso, quero dizer na sua frente também, Rosana, no dia da comissão, que eu lamentava a ausência do poder público, e não só a ausência da FAS, da Guarda Municipal, das secretarias, de outras secretarias, de outros órgãos. Eu lamento que o governo em si não estivesse presente, se não pudesse ser a FAS, que pudesse ser o secretário de Segurança, se não pudesse ser o secretário de Segurança, que viesse algum representante da área da saúde, especificamente sobre esse assunto. É um assunto importante, não importa quem tenha pautado, se foi o vereador Rafael, se foi o vereador Adiló, se foi o vereador Beltrão, se é base do governo, se não é importante que o governo estivesse representado numa audiência pública legítima, convocada por uma Câmara de Vereadores que é legítima. Então, eu lamento realmente isso, lamento que a convocação seja uma coisa genérica, lamento que eu esteja sendo talvez o último inscrito aqui, não, agora a diretora da FAS vai falar e nós vai acabar essa audiência porque nós não vamos ter o contraponto. E, enfim, eu quero deixar isso, e talvez seja uma meia-culpa de a gente fazer uma regulação dessas convocações, caso contrário, cada um que a gente convocar, nós não temos perguntas específicas, o convocado vem aqui, vai falar, e os assuntos que a gente gostaria de perguntar, a gente pode perguntar. A Rosana, para mim, pelo menos, sempre foi uma pessoa muito atenciosa, sempre foi uma pessoa que recebeu muito bem o gabinete e sempre deu as respostas. Eu não vou fazer consulta hoje, a senhora sempre me deu as respostas. Agora, especificamente sobre esse assunto, merece realmente uma resposta de o porquê não esteve. E o vereador Beltrão e outros vereadores já pontuaram, e a audiência pública foi muito importante. Ela foi muito importante. Teve denúncias muito sérias ali, muito sérias. Não de gente induzida pelo vereador Beltrão ou por qualquer outro vereador. Gente do povo que veio numa audiência pública para se fazer. Essa denúncia feita por uma catadora de que na região central ela estava sendo proibida de fazer o serviço dela, trabalha com carteira assinada num estabelecimento e depois completa a renda à noite, e foi dito, ela deu o número da viatura, ela deu todas as informações nessa audiência pública, dizendo que profissionais da área de segurança, especificamente da Brigada Militar, que estava presente na audiência pública, teriam dito para ela, se tu fosse um homem, a gente te dava uma surra. Foi isso que ela disse. Se tu fosse um homem, a gente te dava uma surra. Simplesmente porque uma trabalhadora estava catando, fazendo esse trabalho dela de complemento de renda num horário que era o horário noturno, numa região central. E ela deixou essa dúvida, qual é que é? Se existe lei que proíba isso e quais são as ações. Então, eu quero deixar assim, presidente, desculpe que eu me alonguei, e entenda isso, Rosana, de uma forma, te vendo aqui como alguém revestido de serviço público e que recebe recursos públicos, que lamento realmente a ausência e gostaria do seu esclarecimento se houve realmente algum tipo de desentendimento em relação ao convite e que numa próxima reunião sobre esse, independente de qual vereador, que alguém da prefeitura viesse. Permite só, porque a diretora falou sobre questões regionais, falou de Farroupilha e falou de Vacaria e falou de outros municípios aqui. As questões regionais são importantes, sim, porque desemboca aqui. Mas é bom lembrar o seguinte, o prefeito Daniel Guerra nunca participou de nenhuma reunião da MESNE,
nenhuma reunião da MESNE. Ele se recusa a participar de reuniões da MESNE. E essas questões regionais que a senhora pontua, que são importantes discutir regionalmente também. Nem encontro com o presidente da FAMURS, que é o prefeito de Garibaldi, o prefeito teve aqui de Caxias do Sul, é prefeito de Garibaldi. Eu já estive lá em Garibaldi conversando com o presidente da FAMURS. Então, quero deixar essas questões assim pontuadas. Obrigado pela tolerância. Obrigado também aos demais servidores aqui que estão da fase aqui na Vereador plateia. Renato Oliveira. Minha saudação, diretora-presidente da FAS, senhora Rosane. Dizer que eu sinto quando é chamado alguém do executivo e não vem, ou vem porque é chamado. Eu lembro nas outras administrações, quando era solicitado alguém, de imediato o secretário fazia questão de vir, porque quem tem mais a esclarecer, quem ganha com isso é a população, talvez quem está com a pasta, conduzindo a pasta, pode esclarecer o trabalho que está sendo feito. Eu não vi, por exemplo, a senhora falar sobre o programa Superação, que a senhora foi anunciado nos jornais, na imprensa, e que isso ia, e eu não sei o que é mesmo, o que se trata disso, né? Agora, eu gostaria de saber também, como a senhora falou, a questão habitacional em Caxias, se é isso mesmo que a senhora falou, que eu entendi. Tem estudo, pelo menos eu fico contente que tem um estudo, porque senão antes nem um rascunho eu não tinha visto falar até o momento dessa administração, se tem algum rascunho sobre habitação, e agora a senhora vem falar sobre isso neste momento, fico contente quanto isso. Depois de fechado o postão, algum tempo, as pessoas usavam o postão, os moradores de rua, usavam o postão para lavar as mãos, para ir no banheiro. E agora onde é que essas pessoas vão? O Acorde Caxias, eu achava que quem esteve visitando algumas vezes era importante. Era importante que... E foi fechado simplesmente, bom, agora as pessoas vão para o Reolon, vão para o Fátima, vão lá para o Cinquentenário e pronto, né? Ou encontra alguém e pode baixar o cacete e pronto. São moradores de rua, é mais fácil fazer isso. Então não é bem isso que... O Pop Rua, quer dizer que passa quase que diariamente ali, principalmente durante a semana, estão lá debaixo de chuva. É só passar ali às 7h30 da manhã, eles estão sentados na rua, literalmente na rua, na chuva, e tem que esperar o horário comercial abrir. Então essas coisas que nos preocupam, porque moradores de rua, esses eventuais moradores de rua, não é eventuais, tem moradores de rua que só aumentam, é crescente. Mas é crescente por quê? Nós não somos já num país de pobre. É um país, já está se conduzindo para um país de miseráveis. Por quê? Porque esse é um governo que vem alienado com o governo federal. Então isso, para mim, não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. Então, assim, tratar, como o vereador Meneguzzi falou, não, assim, por ser de sexo masculino ou feminino, baixar o cacete, bom, para mim não era novidade nenhuma. Porque essas horas não é olhado. Então, algumas coisas, por exemplo, e sobre o restaurante comunitário. Porque parece que as pessoas se servem, algumas pessoas se servem no restaurante comunitário, antes eu sabia que se serviam, moradores de rua, porque não tem mais o postão para lavar as mãos, nem para usar o banheiro, então eles têm que passar, eles são servidos. Essa discriminação ainda continua, porque isso é desumano também, isso é uma repressão que faz, imagina uma moral que faz uma pessoa, uma que vai na frente, se serve, a outra que passa atrás, não, tu vai ser servido. Por quê? Porque antes era só ir no postão, coisa que diariamente a gente ia, agora, infelizmente, foi simplesmente fechado e não tem prazo para abrir, não tem prazo porque essa gestão não tem compromisso com o social, se tivesse compromisso com o social, o postão estava aberto para a comunidade dentro do prazo, ou nem fecharia, estaria uma reforma diferente. Então, hoje, mas infelizmente as pessoas iam lá, quando iam no postão, estavam lá no banheiro, usando o banheiro, lavando as mãos, se higienizando, para depois ir no restaurante comunitário. Então, as minhas perguntas, o Acorde Caxias tem alguma coisa para fazer na área central para essas pessoas serem atendidas, ou tem que sair daí, abaixo de chuva ou não,
achar o bairro Reunião. Porque é um lugar mais perto, um lugar mais próximo, porque aqui do Cristo, aqui do Cinquentenário sempre está lotado. Então, eram essas indagações, senhor presidente, agradeço por a senhora ter vindo. Sei que é por força de lei, mas já sabendo do governo que está pela frente, nem por força de lei, às vezes não se vem aqui na casa. Muito obrigado. Vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, presidente Rosana, uma pergunta muito direta e muito simples. Nós tivemos a abertura da campanha do agasalho, na qual todas as pessoas eram voluntárias aqui na praça, escoteiros, Brigada Militar, o Banco do Vestuário, a SIC também estava ali. E o que eu fiquei assim admirado é que ninguém do poder público estava ali na hora da abertura. Isto me foi cobrado a mim, que não tenho eu a responsabilidade, que não viram ninguém da FAS, e muito menos o prefeito municipal, que deveria ser o protagonista de estar ali motivando justamente a sociedade para fazer dar início a esta campanha. E hoje o Banco do Vestuário ele já está, infelizmente, com apenas 50% já perdeu da arrecadação naquela mobilização que é feita uma vez por mês em todos os mercados. Então, qual é o trabalho que a FAS está fazendo e por que não esteve, não me lembro se é uma vez só por mês, mas por que não esteve lá, e o prefeito municipal também não esteve no dia do lançamento da campanha do agasalho aqui na Praça Dante Alighieri. Obrigado, senhor presidente. Ok, está encerrado o espaço dos vereadores.